Agora eu vou falar sobre a doença hepática alcoólica, ou seja, aquela doença hepática causada por um consumo excessivo de álcool. É uma causa comum de doença hepática, sendo a principal causa de cirrose nos Estados Unidos, e ela geralmente se apresenta de três formas. Esteatose hepática, ou seja, uma infiltração gordurosa no fígado, uma hepatite alcoólica, ou até mesmo nos casos mais avançados, nos casos mais crônicos, com cirrose hepática. Nem todo paciente com etilista crônico ele vai desenvolver uma doença hepática alcoólica. Apenas 10 a 35% dos etilistas crônicos eles evoluem com doença hepática alcoólica. E as mulheres estão mais suscetíveis. Isso ocorre porque a gente tem uma enzima gástrica que chama álcool desidrogenase, que é responsável pela metabolização do álcool. E as mulheres, elas têm uma menor quantidade de álcool desidrogenase. Então, elas têm uma menor capacidade de metabolizar o álcool e, com isso, o álcool ele vai ter mais efeito tóxico no fígado dessas pacientes. Não se sabe muito bem ainda qual é a quantidade de álcool que vai levar a essa doença hepática. Então, acredita-se que um consumo de 80 gramas por dia em homens e 40 gramas por dia em mulheres por mais de 10 anos aumenta o risco de doença hepática alcoólica. O que se sabe é que a maioria dos pacientes que evoluem com doença hepática alcoólica, eles consomem mais de 100 gramas de álcool por dia por mais de 20 anos. O metabolismo do álcool, ele é feito, uma parte no estômago e no fígado. Então, no fígado, a gente tem uma enzima que é a álcool desidrogenase. Esse seria o metabolismo normal do álcool. Então, no fígado, a gente tem a álcool desidrogenase. A álcool desidrogenase, ela transforma o álcool em acetaldeído e NAD reduzido. Esse acetaldeído ele vai para a mitocôndria e lá ele é metabolizado pela enzima acetaldeído desidrogenase. Então o álcool ele tem dois processos de metabolização no fígado, O álcool desidrogenase transforma o álcool em acetaldeído e NAD reduzido. O acetaldeído ele vai para a mitocôndria lá no fígado ainda e é metabolizada pela enzima acetaldeído desidrogenase. Nós temos também a álcool desidrogenase no estômago. Então, o álcool, ao ser ingerido, uma parte dele já é metabolizado no estômago. Então, lá no estômago a gente tem a álcool desidrogenase. As mulheres, elas têm menor concentração de álcool desidrogenase no estômago e, por isso, elas estão mais suscetíveis a evoluir com doença hepática alcoólica. Então, a álcool desidrogenase gástrica, a gente tem menor quantidade em mulheres e tanto a infecção pelo Helicobacter pylori como uma gastrite crônica, elas também podem contribuir para uma redução da álcool desidrogenase no estômago, aumentando o risco, aumentando a suscetibilidade para a doença hepática alcoólica. Então, mulher tem menos álcool desidrogenase, mas também infecção pelo Helicobacter pylori e gastrite podem diminuir a concentração de álcool desidrogenase, tornando aquela pessoa mais suscetível a ter doença hepática alcoólica. Então, o álcool, ele pode, por vários mecanismos, causar lesão hepática. Então, eu vou falar agora dos principais mecanismos patogênicos envolvidos na doença hepática alcoólica. Então, por exemplo, o álcool, ele reduz a oxidação hepática de ácidos graxos e também reduz a atividade do ciclo de Krebs. Então, ele diminui vamos dizer, metabolização dos ácidos graxos e, além disso, ativa enzimas lipogênicas. Ou seja, isso tudo contribui para o aumento, para a deposição de gordura no fígado, para a infiltração gordurosa do fígado, causando esteatose hepática. Então, o que poderia justificar então a esteatose hepática na doença hepática alcoólica? O álcool então reduz a oxidação de ácido graxo, reduz a atividade do ciclo de Krebs, então eu vou ter mais ácido graxo no hepatócito.
Além disso, ativa enzimas relacionadas à lipogênese, aumentando a produção de gordura, e com isso eu vou ter aumento dos ácidos graxos no citoplasma e infiltração gordurosa no fígado. Então isso seria os mecanismos patogênicos envolvidos na esteatose hepática. Então a gente pode ter um etilista crônico, quando você faz o ultrassom, ele tem lá achados ultrassonográficos de esteatose hepática. Esse paciente com esteatose, ele pode evoluir para esteatohepatite, ou seja, para uma hepatite alcoólica. Na hepatite alcoólica, a gente vai encontrar uma esteatose associada a uma necrose do hepatócito e infiltração neutrofílica do parênquima. Então tem um grupo de paciente que está com esteatose, outro grupo já vai ter esteatohepatite, já vai ter uma inflamação mais importante no fígado. Quando a gente tem a esteatohepatite, a gente tem esteatose associada à necrose do hepatócito e infiltração neutrofílica do parênquima hepático. O que geralmente leva a esse processo inflamatório, a essa hepatite? Aumento do estresse oxidativo, aumento de citocinas inflamatórias e substâncias tóxicas diretas do álcool. Então o álcool, ao ser metabolizado, ele aumenta a produção de substâncias tóxicas e essas substâncias tóxicas elas vão ter efeito direto no parênquima hepático. Então, por exemplo, o próprio acetaldeído, que é derivado do metabolismo do álcool, ele pode ter efeito tóxico direto no fígado. Então, aquele paciente que tem menos acetaldeído desidrogenase, ele tem uma dificuldade maior para metabolizar o acetaldeído. E esse acetaldeído ele pode ter efeito direto no fígado. Então, por exemplo, aquelas pessoas que bebem e evoluem com rubor facial, rubor cutâneo, essas pessoas geralmente elas têm esse rubor por ter mais dificuldade para metabolizar o acetaldeído. Então, o acetaldeído em excesso é que geralmente causa aquele rubor. Então, essas pessoas, por dificuldade para metabolizar o acetaldeído, acabam tendo um nível elevado de acetaldeído quando consomem álcool e esse acetaldeído poderia causar uma lesão direta no fígado. Então, em relação ao processo inflamatório, etilistas crônicos, alcoólatras, geralmente eles têm níveis aumentados de interleucina 8. E a interleucina 8 ela tem relação direta com a progressão da doença. Esses etilistas crônicos também geralmente têm níveis mais altos de derivados do ácido araquidônico e essas citocinas, tanto a interleucina 8 como derivados do ácido araquidônico, são fatores determinantes para a infiltração neutrofílica do fígado, causando então um processo inflamatório. O álcool também promove uma alteração da permeabilidade intestinal. Então, o que isso vai acontecer? Nós vamos ter um aumento da absorção de toxinas produzidas pelas bactérias intestinais. Ou seja, as bactérias intestinais elas produzem toxinas. O álcool altera a barreira de permeabilidade intestinal. Então essas toxinas elas passam a ser absorvidas pelo organismo, principalmente uma toxina chamada lipopolissacarídeo. E esse lipopolissacarídeo é transportado ao fígado pelo sistema porta e lá no fígado essas toxinas bacterianas elas ativam as células de Kupfer. E essas células de Kupfer aumentam a produção de toxinas, principalmente fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6. Então, outro mecanismo patogênico envolvido. A alteração da barreira intestinal, esse intestino passa a absorver toxinas bacterianas, essas intestinais, essas toxinas são transportadas ao fígado pelo sistema porta. Chegando ao fígado, elas ativam as células de Kupfer. As células de Kupfer produzem citocinas que vão causar lesão hepática. A hepatite alcoólica, a cirrose pelo álcool, também se associa a um aumento do estresse oxidativo. Então, em etilistas crônicos, o metabolismo do álcool é desviado para vias que aumentam a produção de radicais livres, ou seja, aumentam o estresse oxidativo. Além disso, a gente sabe que várias enzimas antioxidantes, elas dependem de alguns nutrientes. Então, o paciente etilista crônico, ele pode ter deficiências nutricionais como zinco, selênio,
que podem comprometer a produção e ação de enzimas antioxidantes. Então, no etilista crônico, a gente tem aumento de substâncias oxidantes, então de radicais livres, e diminuição dos antioxidantes. E esses radicais livres em excesso acabam causando também lesão hepática. Então, a gente tem vários fatores envolvidos na esteatose, na infiltração de neutrófilos no fígado, na necrose, na cirrose. Então, a gente tem aumento do estresse oxidativo, então aumento dos radicais livres, e esses radicais livres vão causar lesão direta do fígado. Nós temos aumento de citocinas, como derivados do ácido araquidônico, interleucina 8. Temos a absorção de substâncias tóxicas do intestino, por aumento da permeabilidade intestinal. Essas substâncias tóxicas, elas são transportadas até o fígado pelo sistema porta, causando ativação das células de Kupffer, que produz interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, e as próprias substâncias tóxicas derivadas do próprio álcool. Então, substâncias tóxicas produzidas a partir do metabolismo do álcool podem causar lesão direta no parênquima hepático. Então, a gente pode ter o paciente com esteatose, hepatite, e temos aqueles pacientes que evoluem com fibrose, com cirrose. O que acontece nesse caso? A gente tem deposição de colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos do fígado, levando a uma fibrose hepática. Essa fibrose, ela geralmente é causada por ativação das células estreladas. Normalmente, as células estreladas no fígado, elas são responsáveis pelo armazenamento da vitamina A. Mas em condições inflamatórias, quando a gente tem estímulos inflamatórios crônicos, principalmente esse estímulo inflamatório, ele é determinado pelo fator de crescimento derivado de plaquetas e pela endotelina. Então, o que aconteceria? A gente tem um estímulo para a liberação, um processo inflamatório que libera fator de crescimento derivado de plaquetas e libera endotelina. Esses fatores, eles estimulam as células estreladas que vão determinar a produção e deposição de colágeno, glicoproteínas e proteoglicanos no fígado. Então, normalmente, as células estreladas, elas armazenam vitamina A no fígado, mas em processos inflamatórios crônicos, elas vão determinar esse processo de fibrose no fígado. Então, como que esse paciente com doença hepática alcoólica, ele vai se apresentar para a gente? A gente vai ter um grupo de paciente com apenas esteatose, com infiltração gordurosa no fígado, um grupo de pacientes que vão se manifestar com hepatite alcoólica e outro grupo, geralmente já nas fases mais avançadas, com cirrose. Então, os pacientes com esteatose, eles geralmente são assintomáticos. Eles vão descobrir essa hepatopatia a partir do momento que fazem um exame laboratorial e o exame mostra lá um aumento de TGO, TGP, faz um ultrassom e mostra lá a infiltração gordurosa no fígado. E alguns desses pacientes com esteatose, eles podem ter um desconforto no hipocôndrio direito, uma discreta hepatomegalia e uma discreta icterícia. Então, seriam manifestações clínicas que a gente pode encontrar nos pacientes com esteatose hepática. Temos aquele grupo com esteatohepatite. Esses pacientes, eles podem ter febre. A febre, nesses casos, pode ser por um processo infeccioso associado ou pode ser febre da própria doença hepática alcoólica. Esses pacientes, eles podem ter icterícia, geralmente é uma icterícia às custas de hiperbilirrubinemia direta. Podem ter hepatomegalia, aumento do fígado, uma dor abdominal, que pode ser leve ou intensa, pode ser na região epigástrica ou no hipocôndrio direito. Esses pacientes geralmente têm anorexia, fraqueza, e nas formas mais graves, esses pacientes eles podem evoluir com uma insuficiência hepática aguda, que tem uma mortalidade de 50% a 60%. E esses casos, geralmente, que evoluem com insuficiência hepática aguda, como que eles vão se apresentar? Com quadro agudo de encefalopatia hepática, com alterações hemorrágicas, por uma coagulopatia, com uma icterícia importante. Então, a gente pode ter
manifestações clínicas mais leves e até mesmo uma insuficiência hepática aguda grave. E nós temos aquele outro grupo que vai já nos procurar quando já tem um quadro de cirrose, ou seja, de uma insuficiência hepática. Então esse paciente ele vai ter uma icterícia, ele vai ter ascite, edema, né? Tanto a ascite e o edema vai ocorrer por uma hipoalbuminemia, já que ele tem insuficiência hepática, ele não consegue produzir proteínas plasmáticas. Tendo hipoalbuminemia, ele tem uma diminuição da pressão osmótica, com isso, edema, ascite, ele vai ter ascite, vai ter varizes de esôfago por hipertensão portal, ele pode ter hepatomegalia, dor abdominal, anorexia, ginecomastia nos homens, eritema palmar e hemorragia digestiva por varizes de esôfago. Então, aquele paciente com cirrose, ele vai ter os achados clínicos típicos de um paciente com insuficiência hepática com cirrose. Um achado típico, clássico, da doença hepática alcoólica é a contratura de Dupuytren, que se caracteriza por um espessamento fibrótico da fáscia palmar e digital da mão. Então, espessamento fibrótico da fáscia palmar e digital da mão, que pode progredir para uma contração em flexão das articulações das mãos, né? Então, o paciente ele vai evoluir com isso aqui, ó. E geralmente ocorre no quarto e quinto dedo da mão. Então, contratura de Dupuytren, o paciente ele vai ficar com a mão mais ou menos assim. Isso é um achado também clássico da doença hepática alcoólica. No laboratório de exames, o que a gente pode encontrar nesses pacientes? Aumento da transaminases, isso é muito importante. Geralmente o paciente ele tem transaminases menor que 300, TGO e TGP menor que 300, raramente maior que 500. Então, qual é a característica das transaminases na doença hepática alcoólica? Transaminases menor que 300, raramente maior que 500. Se você tem uma transaminase maior que 500, então você vai ter ou provavelmente outra etiologia para a hepatopatia ou uma associação de hepatopatia alcoólica com outra etiologia. Tá? Então, na doença hepática alcoólica, a gente tem transaminase menor que 300, geralmente, raramente menor que 500. Uma característica, TGO maior que TGP. Então, na maior parte das hepatopatias, TGP é maior que TGO. Na doença hepática alcoólica, a gente tem TGO maior que TGP, geralmente 1,5 vezes maior, ou 2 vezes, ou 3 vezes maior. Isso acontece porque o etilista crônico comumente tem deficiência de vitamina B6. E a vitamina B6, ela faz parte de uma enzima essencial para a formação da TGP. Então, se esse paciente ele tem deficiência de B6, da piridoxal-fosfato, ele não vai metabolizar adequadamente TGP. Então, por isso que TGO fica maior que TGP, por deficiência da piridoxal-fosfato, que é uma enzima derivada da vitamina B6. Então, transaminase menor que 300, TGO maior que TGP, gravem isso. A gente tem outras hepatopatias com essa característica? Sim, doença de Wilson, uso de medicamentos, mas o álcool é o clássico, TGO maior que TGP. A gente tem aumento das bilirrubinas, geralmente podemos ter, né? Nem sempre vamos ter. Geralmente as custas da hiperbilirrubinemia direta. A gama-GT geralmente também está aumentada na hepatite alcoólica, mas geralmente não ultrapassa 3 vezes o limite superior da normalidade. Então, em relação ao hepatograma, aumento de TGO e TGP, geralmente menor que 300, TGO maior que TGP. Podemos ter aumento da bilirrubina e aumento da gama-GT. O aumento da gama-GT também é clássico na hepatite alcoólica, na doença hepática por álcool. Aumento da gama-GT geralmente não ultrapassa 3 vezes o limite da normalidade. Nós podemos ter leucocitose, geralmente com predomínio de neutrófilo, lembrar sempre às vezes de um quadro infeccioso associado. E nos casos mais graves, onde a gente já tem comprometimento da função hepática, a gente pode ter aumento do RNI, hipoalbuminemia, já que o fígado não consegue produzir quantidades adequadas de proteínas plasmáticas. A plaquetopenia ela ocorre em 10% dos casos e geralmente ocorre por 2 motivos, ou por efeito tóxico direto do álcool na medula, ou por uma deficiência nutricional,
ou por hiperesplenismo, né? Então você tem uma cirrose, aumento da pressão portal, aumento do baço e aumento da função do baço. Então a gente tem esplenomegalia e hiperesplenismo. Então a plaquetopenia, nos casos da doença hepática alcoólica, ela ocorre ou por hiperesplenismo, hiperfunção do baço, ou por efeito tóxico direto na medula. A gente pode ter uma macrocitose, às vezes até uma anemia macrocítica hipercrômica. Lembrar que muitos pacientes etilistas crônicos, eles também são desnutridos e podem ter deficiência, por exemplo, da B12 do ácido fólico, evoluindo com anemia macrocítica hipercrômica. E a gente pode ter também aumento da transferrina deficiente em carboidrato. Esse marcador, ele avalia se o paciente ele teve um consumo recente de álcool. Então você está colhendo a sua história, o paciente fala para você que ele não bebe, mas você suspeita que ele está tendo uma hepatite, uma doença hepática alcoólica, você pode dosar a transferrina deficiente de carboidrato. Se você tiver um aumento da transferrina deficiente de carboidrato, isso significa que o paciente ele teve um consumo recente de álcool. Na maioria das vezes, o diagnóstico da doença hepática alcoólica é um diagnóstico clínico. Raramente a gente vai precisar da biópsia hepática. Então, o diagnóstico a gente vai suspeitar pela história clínica de etilismo crônico, afastar outras causas de hepatopatia para fechar o diagnóstico. Então, a biópsia ela não é essencial para o diagnóstico, raramente ela é feita e ela é reservada para os casos duvidosos ou quando a gente suspeita de associação com alguma outra doença. A biópsia hepática nos pacientes com doença hepática alcoólica tem achados inespecíficos, então achados que a gente pode encontrar em outras hepatopatias. A gente pode usar alguns exames de imagem para avaliar, né, a doença hepática alcoólica, por exemplo, ressonância, tomografia, ultrassom. Elas podem ser realizadas e na maioria das vezes pode mostrar uma infiltração gordurosa naqueles pacientes que têm esteatose e naqueles pacientes com um quadro mais avançado, às vezes cirrose e até mesmo ascite. Então o diagnóstico ele é clínico, é interessante sempre a gente afastar principalmente as hepatites virais, ABC, mas a gente pode também afastar quando a gente suspeita hemocromatose, doença de Wilson, né? Outras doenças hepáticas. É interessante fazer um abdômen e tem alguns critérios que reforçam o diagnóstico de doença hepática alcoólica. Então, a presença de icterícia nas últimas 8 semanas, o consumo de mais de 40 gramas de álcool por dia para mulheres e mais de 60 gramas de álcool por dia para homens durante 6 meses ou mais, ou seja, icterícia, a história clínica, né, na anamnese de consumo de álcool, TGO maior que 50, TGO maior que TGP. Então isso você não pode esquecer, no álcool a gente tem TGO maior que TGP. Então TGO maior que TGP maior que 1,5 vezes é sugestivo, né, de consumo de álcool. TGO e TGP menor que 400, lembra que eu falei que geralmente TGO e TGP na doença hepática alcoólica é menor que 300, raramente maior que 500, e uma bilirrubina total maior que 3. Então, esses achados sugerem muito a doença hepática alcoólica. Icterícia nas últimas 8 semanas, consumo de mais de 40 gramas de álcool para mulheres e mais de 60 gramas de álcool para homens durante 6 meses ou mais. Então, consumo de mais de 40 gramas para mulheres por dia e mais de 60 gramas de álcool por dia para homens por mais de 6 meses ou mais. TGO maior que 50, TGO maior que 50. Relação TGO-TGP maior que 1,5. TGO e TGP menor que 400, TGO e TGP menor que 400, lembrar que geralmente na doença hepática alcoólica, TGO e TGP são menores que 300, raramente maior que 500, e bilirrubina maior que 3, Nesses pacientes etilistas crônicos, a gente também pode classificar essa doença hepática alcoólica. Essa classificação avalia gravidade, avalia prognóstico e identifica pacientes em que a gente pode tentar fazer o tratamento medicamentoso. Então, paciente com doença hepática alcoólica, a gente vai classificar, a gente tem algumas formas de classificar esses pacientes, e essa classificação avalia gravidade, prognóstico e indica também a tentativa de tratamento. Então, a gente pode classificar esse paciente
por esse método, que é a função discriminativa de Madre modificada. Então, é uma fórmula que a gente vai para a internet para calcular. Ele usa como critérios PP e bilirrubina do paciente. E a gente considera que o paciente que tiver um Madre, né, uma função discriminativa de Madre modificada maior ou igual a 32, um paciente com prognóstico muito ruim, né? Esse paciente que tem a função discriminativa de Madre modificada maior ou igual a 32, ele tem uma mortalidade, né? Se ele tiver maior ou igual a 32, uma mortalidade de 75% nas primeiras 4 semanas. Se ele já tiver um valor menor que 32, isso já nos indica uma baixa mortalidade. O mais usado, o critério de classificação mais usado é esse, que é a função discriminativa de Madre modificada. A gente tem também outro método para classificar esses pacientes, que é o MELD. Ele usa em consideração o INR, a bilirrubina e a creatinina. E, geralmente, aquele paciente que tem um MELD maior que 18, ele tem um pior prognóstico. Então, a função discriminativa de Madre modificada maior ou igual a 32, mau prognóstico. MELD maior que 18, mau prognóstico. Como é que a gente vai tratar esses pacientes? Parar de beber, o tratamento de primeira escolha, aquilo que o paciente tem que fazer é parar de beber. Só a abstinência ao álcool já é capaz de melhorar o prognóstico desse paciente, reduzir a pressão portal, reduzir a progressão para a cirrose e melhorar a sobrevida. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é parar de beber. Nesses pacientes, a gente tem que, às vezes, avaliar a questão nutricional. Muitas das vezes são pacientes etilistas crônicos que são também desnutridos. Então, a gente tem que, às vezes, avaliar se esse paciente tem alguma deficiência nutricional, repor vitamina, repor mineral, e aquele paciente, às vezes, que não consegue se alimentar adequadamente, até mesmo indicar a dieta enteral. A gente pode, em alguns casos, usar medicamentos. Então, um dos medicamentos que a gente pode usar é a prednisolona, na dose de 32 mg dia por 30 dias. Quando é que a gente vai tentar usar a prednisolona? Naqueles pacientes que se apresentam com encefalopatia e naquele paciente que tem a função discriminativa de Madre modificada maior ou igual a 32. Lembra que se esse paciente tiver essa função maior ou igual a 32, ele tem um pior prognóstico. Então, a gente pode tentar usar esse medicamento. Começou a prednisolona, no 7º dia de tratamento, a gente avalia o score de Lilly. A gente também tem como calcular esse score por fórmulas online, na internet. Se o score de Lilly for maior que 0,45% no 7º dia de tratamento com prednisolona, a gente já deve suspender o tratamento, porque esse paciente ele não vai responder adequadamente. Esse score de Lilly, ele leva em consideração os níveis de bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, creatinina e a idade do paciente. Então, em alguns pacientes, naqueles com encefalopatia ou função discriminativa de Madre modificada maior ou igual a 32, a gente pode tentar usar a prednisolona. Alguns pacientes, por exemplo, com hepatite alcoólica leve e com a função discriminativa de Madre menor que 32, eles não se beneficiam do tratamento com prednisolona. Então, seriam talvez pacientes mais graves a indicação para tentar usar esse medicamento. Então, tem uma hepatite leve, o paciente está bem, não precisa usar corticoide. Só vamos usar naquele que tem encefalopatia ou com a função discriminativa de Madre maior ou igual a 32. Outro medicamento que a gente pode tentar também usar no tratamento da doença hepática alcoólica é a pentoxifilina, na dose de 400 mg 3 vezes ao dia por 30 dias. Esse medicamento ele atua inibindo a fosfodiesterase e reduzindo a transcrição do TNF-alfa. Ou seja, a gente viu lá que nos mecanismos patogênicos, o processo inflamatório, as interleucinas, o TNF-alfa exercem função importante na lesão hepática. Esse medicamento ele pode reduzir a mortalidade na 4ª semana de 46% para 24% e reduz também a evolução para a síndrome hepatorrenal. Então, seria uma outra medicação que a gente pode tentar usar, que é a pentoxifilina. E nesses pacientes, geralmente a gente suspende o uso de beta-bloqueador
pois o seu uso, principalmente na fase de descompensação, né, principalmente nos casos de hepatite aguda, pois o seu uso está associado à lesão renal aguda. Lembrar que naquele paciente com cirrose, com hipertensão portal, a gente usa o beta-bloqueador para justamente diminuir a pressão portal. Uma vez resolvida a injúria renal, o beta-bloqueador ele é reiniciado. Então vamos para algumas questões. Na hepatite alcoólica, usa-se o seguinte critério para indicação de tratamento com corticoide. Então qual seria o critério que a gente usa? A função discriminativa de Madre modificada maior ou igual a 32. Então já é a alternativa A. A chamada função discriminante pela fórmula maior ou igual a 32. Então essa seria a indicação, então a alternativa A é a correta. Então, dosagem de TGO e TGP, de TGO maior que 3 vezes o valor de referência, isso não é critério para tratar. Febre também não é. Ascite também não é. Então, função discriminativa de Madre maior ou igual a 32, a gente pode tentar usar o corticoide. Paciente com história de uso rotineiro e moderado de álcool há 18 anos, chega a um hospital universitário estadual apresentando dor em hipocôndrio direito, icterícia e febre. Então, alcoólatra, dor no hipocôndrio, icterícia e febre. Então, um quadro sugestivo de uma hepatite alcoólica. Os exames mostram TGO 123, TGP 123, TGO 278, ou seja, TGO maior que TGP. TGO maior que TGP tem que pensar em álcool. Leucócitos 15.000, então a gente pode ter leucocitose, né? E bilirrubina de 15. Lembrar lá naqueles critérios que sugerem, né, hepatite alcoólica. Então, consumo de álcool, TGO menor que 50, relação TGO e TGP maior que 2,5, bilirrubina maior que 3, então tudo isso sugere hepatite alcoólica. Qual o diagnóstico mais provável e o melhor controle, conduta terapêutica a ser instituída com base nos dados? Então, a hipótese é hepatite alcoólica. O corticoide vai depender da gravidade. Se ele tiver função discriminativa maior ou igual a 32 ou encefalopatia, a gente pode tentar usar o corticoide. Lembrar, depois a gente faz o score de Lille. Se o score de Lille for maior que 0,45, a gente já suspende o corticoide, porque, no caso, esse paciente ele não vai responder adequadamente. O score de Lille é feito no 7º dia de tratamento e se for maior que 0,45 a gente já suspende que ele não vai ter uma resposta adequada. Em relação à hepatite alcoólica, assinale a alternativa correta. As lesões hepáticas são irreversíveis? Nem sempre. Então a gente tem às vezes paciente com esteatose, com hepatite, que se ele parar de beber, ele vai evoluir com melhora. O quadro clínico inclui sempre hiperbilirrubinemia, encefalopatia e hiperprotrombinemia? Nem sempre. A gente tem um grupo de paciente que vai se apresentar apenas com esteatose, outro grupo com cirrose e um grupo com hepatite. O termo hepatite alcoólica é usado para descrever as manifestações clínicas agudas da doença hepática alcoólica? Sim, então a alternativa correta. O aumento das transaminases é sempre de valores maiores que 500? Não, na maioria das vezes a gente tem transaminases menor que 300, raramente acima de 500. Quando está acima de 500, a gente tem que pensar às vezes em outra etiologia ou associação da doença hepática alcoólica com outra etiologia. A gravidade do quadro é diretamente proporcional ao grau de lesão hepática? Nem sempre. Então, a alternativa C é a correta. O índice discriminativo de Madre é utilizado para estimar a gravidade de hepatite alcoólica. Então, alternativa D. São alterações laboratoriais frequentemente observadas em indivíduos com hepatite alcoólica, exceto TGO, TGP maior que 2, ok, relação TGO, TGP maior que 2, ou maior que 1,5, maior que 3, né? Então, mas sempre TGO maior que TGP. TGP acima de 400 não é o comum. Então, o que é comum? Transaminase menor que 300, raramente acima de 500. Então, a letra B já é a alternativa que a gente tem que marcar. Anemia macrocítica, então lembrar que o paciente alcoólatra comumente tem deficiências nutricionais, deficiência de B12, ácido fólico, que pode desencadear o aparecimento de anemia macrocítica hipercrômica. Leucocitose, sim, às vezes com desvio para a esquerda, então a alternativa B. Do ponto de vista laboratorial, o resultado que mais sugere hepatite alcoólica é, então, anemia, leucopenia, aqui a gente na letra A a gente tem TGP maior que TGO, então não, né?
Na letra B, anemia macrocítica? Sim. Leucocitose? Também está presente. E TGP, TGO maior que TGP? Com certeza, né? Então, ó, a relação deu de 300 para 100. Então, letra B é a alternativa correta. Anemia, podemos ter. Trombocitopenia também, né? Então, plaquetopenia ou por lesão direta do álcool na medula ou por hiperesplenismo. TGO e TGP normal? Não, geralmente tem TGO e TGP alterada. Leucopenia e TGO e TGP maior que 1000, 2000? Também não é o habitual. Geralmente a gente tem transaminases menor que 300. Então a alternativa B é a correta. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.